E aí, aqui é o Node, imagine só. Em um centro de pesquisa de Cambridge, na Inglaterra, 3 ativistas ambientais invadem o local e encontram um laboratório secreto. Nele, vários chimpanzés estão sendo usados em experimentos sinistros que tornam os animais em seres agressivos. Pouco depois, um dos cientistas aparece e tenta fugir, mas é detido pelos ativistas, que prometem levá-lo às autoridades e libertar os animais. O cientista avisa para eles não tocarem nas gaiolas, pois os chimpanzés foram infectados com um tipo desconhecido de patógeno da raiva. Mesmo assim, uma das integrantes abre a gaiola e o chimpanzé salta em sua direção, mordendo o seu pescoço. Em poucos segundos, ela é infectada e solta sangue pela boca, contaminando um de seus colegas. Desesperado, o cientista diz que é preciso eliminá-los antes que a infecção se espalhe por todo o local. Porém, os 2 infectados, agora mais agressivos e com os olhos vermelhos, atacam todos no laboratório e em pouco tempo o patógeno se propaga em todo o país. 28 dias depois, em um hospital de Londres, o entregador Jim recobra a consciência após ter sofrido um acidente de trânsito. Com muito esforço, ele pega algumas roupas e guarda mantimentos em um saco plástico, mas não encontra ninguém em todo o hospital. Não fosse isso estranho o bastante, ao sair de lá ele se depara com uma Londres completamente vazia. O rapaz não faz ideia do que aconteceu, mas depois de caminhar por toda a cidade, Jim encontra um enorme mural com diversas fotos de pessoas que estão desaparecidas. Tudo isso só o deixa mais confuso e ele vai até uma igreja onde vê a mensagem: "Arrependam-se, o fim está próximo", escrita em sangue na parede. Para piorar, ao chegar no salão, ele se depara com vários corpos que estão amontoados ao redor das cadeiras. Esperando que alguém ainda esteja vivo, Jim pede por ajuda, o que faz 2 sujeitos se levantarem, com expressões estranhas em seus rostos. Assustado, ele segue até a saída quando se depara com o padre da igreja, se movendo e grunhindo como um animal selvagem. O padre avança para atacar Jim, que se defende lhe dando um golpe com seu saco de mantimentos. Mesmo assim, o padre continua a se arrastar em sua direção, forçando Jim a fugir da igreja, porém outros infectados começam a persegui-lo pelas ruas. Ele está quase sendo alcançado, mas por sorte 2 sujeitos mascarados começam a atirar garrafas explosivas para incendiar os infectados. Em seguida, eles levam Jim a um lugar seguro e explodem um posto de combustível, com a onda de impacto atingindo o resto do bando. Agora que estão fora de perigo, os mascarados se apresentam como Mark e Selena. Eles colocam Jim a par da situação, dizendo que um patógeno se espalhou em uma velocidade absurda, atingindo toda a Inglaterra e sendo noticiado em locais como Paris e Nova York. O governo tentou estabelecer controle, mas o exército não conseguiu conter a situação e a maior parte da população foi infectada. Os poucos sobreviventes tentaram a sorte fugindo do país, no evento que ficou conhecido como o Grande Êxodo. Em choque ao descobrir a trágica verdade, Jim diz que precisa ir até a cidade mais próxima para se certificar de que sua família está bem. Na manhã seguinte, Mark e Selena o acompanham até lá, porém ao chegarem na sua casa, Jim encontra seus pais sem vida na cama. Ao que parece, eles decidiram partir em paz, segurando uma foto de Jim, com uma mensagem de despedida escrita atrás dela. Diante dessa triste cena, Jim chora em frente aos corpos e Selena tenta confortá-lo, dizendo que eles tiveram um fim digno, diferente de tantos outros atingidos pela doença. Agora é preciso repousar pelo resto do dia na casa, pois já é tarde para voltar e eles não devem sair nas ruas durante a noite. Com isso, Mark e Selena tentam descansar, mas Jim não consegue dormir e vai até a cozinha segurando uma vela acesa. Ao ver as fotos na geladeira e o antigo livro de receitas da mãe, ele se lembra dos bons momentos que tiveram juntos. Infelizmente, a luz da vela em sua mão atrai mais 2 infectados, que atravessam a porta da cozinha e o derrubam no chão. Selena e Mark logo acordam com o barulho e conseguem eliminar os infectados com golpes de seus facões. Assim que o confronto termina, Selena pergunta se Jim foi mordido ou se entrou em contato com o sangue dos infectados. Jim afirma que não, mas para o azar de Mark, ele vê que seu braço está gravemente ferido. Sem hesitar, Selena
Selena o ataca com um facão até eliminá-lo e diz a Jim que não há tempo a perder, pois eles precisam fugir dali imediatamente. Após se limparem e trocarem de roupa, os dois seguem caminhando pela rua, com Jim perguntando mais a respeito da infecção. Selena responde que se uma pessoa entrar em contato com o sangue, o patógeno irá dominá-la em aproximadamente 20 segundos. Esse é o tempo para poder eliminar um infectado, e Selena avisa que fará o mesmo com Jim se isso acontecer a ele. Apesar de toda a frieza, ela lamenta o que houve a Mark, que ainda tinha muitos planos de vida mesmo diante de uma realidade apocalíptica. A dupla continua a caminhar pela cidade quando vem um apartamento à distância, com luzes de Natal piscando na varanda. Eles acreditam que seja um sinal para sobreviventes e vão até o prédio, que está com a entrada bloqueada por carrinhos de compras amontoados. Com muito esforço, os dois conseguem escalá-los e encontram a escada de emergência. Apesar do cansaço, ambos sobem os inúmeros degraus, mas Jim fica sem energia para continuar, por não ter comido direito ao longo dos últimos dias. Selena diz que tem apenas latas de refrigerante e analgésicos na sua mochila, mas os dois terão que se virar com isso por enquanto. Eles então dão uma pausa para descansar nas escadas. No entanto, logo escutam os grunhidos dos infectados se aproximando rapidamente. A dupla é forçada a fugir outra vez, porém Jim ainda está fraco e começa a ficar para trás. Os infectados estão cada vez mais perto, mas eis que diante deles, um sujeito trajando roupas militares e com um escudo tático surge e lhes mostra a saída. Os dois correm para se salvar, enquanto o sujeito detém os infectados e os elimina com golpes de bastão. Com o problema resolvido, ele mostra a Jim e Selena onde fica o seu apartamento e se apresenta como Frank, um motorista de táxi que vive com sua filha Hannah. O sujeito fica animado em ver outros sobreviventes e os deixam descansar pelo resto da noite. Jim aproveita para fazer a barba, mesmo sem ter água nas torneiras, e Frank o deixa dormir na sala, enquanto Selena fica com o quarto de hóspedes. Na hora de dormir, Jim vai se encontrar com Selena, que está preocupada com a situação de Frank e Hannah. Ao que parece, eles já estão ficando sem recursos e não conseguirão sobreviver por muito mais tempo vivendo naquele prédio. Jim sugere ajudá-los, mas ela responde que os dois só vão atrasá-los e é preciso focar na própria sobrevivência. Na manhã seguinte, Frank leva Jim até o topo do prédio, onde colocou dezenas de baldes para coletar água potável. O problema é que fazem dias desde a última chuva em Londres e eles já estão ficando sem mantimentos. Frank diz que sua única esperança é encontrar uma colônia de sobreviventes que descobriu através de uma mensagem gravada e transmitida via rádio. Selena não acredita que isso exista, mas o velho taxista usa seu rádio e consegue captar a mensagem vinda de um grupo de soldados. Eles falam que possuem armamento e comida para abrigar sobreviventes e sua localização fica nas proximidades de Manchester, no bloqueio 42. São 3 dias de viagem indo de carro e Frank conta que ainda tem o seu velho táxi na garagem. Selena continua achando que não é uma boa ideia, mas Jim aceita ir, pois muito em breve eles ficarão sem comida e mais infectados tentarão invadir o prédio. Os 4 então pegam a estrada e no caminho Frank encontra um atalho através de um túnel subterrâneo. Jim acha melhor dar a volta, mas o velho insiste em pegar o atalho, encontrando o túnel repleto de carros abandonados e um bloqueio enorme no caminho. Graças à sua experiência como motorista, Frank passa pelo bloqueio sem grandes problemas, mas um dos pneus acaba furando no meio do caminho. Frank e Hannah trabalham juntos para trocá-lo, mas Jim escuta um barulho familiar vindo de longe. Logo em seguida, dezenas de ratos começam a atravessar o túnel, indicando que eles estão fugindo de algo ou alguém. Como Jim temia, vários infectados começam a invadir o túnel e os 4 trabalham em equipe para trocar o pneu o mais rápido possível. Finalmente, eles conseguem arrumar o carro e dão a partida, escapando no último segundo. Depois de quase serem eliminados no túnel, o grupo encontra um supermercado que parece estar intacto. Sem pensar 2 vezes, eles começam a encher carrinhos com comidas, bebidas e chocolates para consumirem durante toda a viagem. E o melhor de tudo, sem precisar pagar nada. Com esse momento de descontração, os 4 pegam a estrada outra vez, mas logo precisam estacionar em um posto de gasolina para reabastecer. Enquanto Frank pega o combustível e Selena fica de vigia, Jim resolve ir na lanchonete para ver se ainda resta algum hambúrguer. Ao invés disso, ele encontra o local cheirando muito mal e vários corpos espalhados pelo balcão. Isso o deixa mais revoltado com a situação atual do mundo,
e em um momento de descontrole, o homem pergunta em voz alta se há alguém lá dentro. Para o seu azar, havia um garoto infectado que tenta atacá-lo por trás, mas Jim se defende com seu taco de beisebol. Ele consegue render o pequeno infectado no chão e por um momento hesita em atacar, mas é forçado a eliminá-lo, acabando assim com o seu sofrimento. Com o carro abastecido, os 4 continuam a viagem, mas param perto de uma fazenda para acampar. Durante a refeição, Frank os chama para verem uma manada de cavalos livres da infecção e vivendo normalmente entre os campos. Essa visão dá mais esperança ao grupo e até mesmo Selena começa a repensar as suas atitudes. Em um momento a sós, ela pergunta se Jim pensa sobre o fato de que provavelmente nenhum filme, música ou livro será criado após esse incidente. Ele diz que não tem pensado nisso, mas sim em ajudar outros sobreviventes da melhor forma que puder. Pela primeira vez, Selena deixa a postura forte de lado e conta que após conhecer Jim, Frank e Hannah, também passou a ver as coisas dessa forma. Ao anoitecer, os 4 tentam dormir e Selena sugere tomar um de seus remédios, que ela guardava desde a sua formação como química. Hannah e Jim aceitam tomar, mas Frank prefere ficar acordado e vigiar pelo resto da noite. Na manhã seguinte, Jim acorda com a buzina do carro de Frank, com o grupo o chamando para seguir em viagem. Os 4 então pegam a estrada outra vez, até que chegam na cidade de Manchester, onde fica localizada a base militar. No entanto, ao olharem no horizonte, eles veem um incêndio gigantesco tomando a cidade e não há ninguém que possa apagar o fogo. Mesmo assim, eles seguem em frente e chegam até o bloqueio militar número 42, indicado na mensagem de rádio. Entretanto, o local aparenta ter sido abandonado há dias e Selena acha melhor saírem dali, pois sente que há algo de errado. Frank insiste em continuar procurando, mas logo se revolta ao perceber que a última esperança deles não existe mais. Os outros dizem para continuarem a viagem, mas o velho se enfurece e continua a busca sem sucesso. Quando enfim se dá conta que o local está vazio, Frank se sente desanimado, acreditando que não há mais para onde ir. Nesse momento ele vê um corvo devorando o corpo de um soldado, e o demente tenta afugentar o pássaro, dando um chute no portão embaixo dele. Infelizmente, uma gota do sangue do soldado cai direto em seu olho, e Frank sabe bem o que isso significa. Segundos depois, Hannah aparece e seu pai pede para ela se afastar dele, dizendo que a ama muito. Hannah não entende porque seu pai está dizendo isso, mas Frank começa a ser afetado pelo patógeno e empurra a garota para longe dele. Logo em seguida, Jim e Selena chegam no local e percebem que Frank também se tornou um infectado. Sem escolhas, Jim manda Selena cuidar de Hannah e prepara o seu taco de beisebol para eliminar o pai da garota. Mas antes que consiga, vários soldados aparecem no local e atiram em Frank com suas armas. Apesar dessa cena triste, não há tempo de lamentar a perda de Frank, e os 3 são levados pelos militares. Assim que chegam na base, o trio é apresentado ao Major West, líder do grupo, que os recebem como hóspedes, fornecendo água, comida e roupas limpas. Jim fica satisfeito com isso, mas Selena e Hannah ainda estão traumatizadas pelo que houve a Frank. Assim que conseguem se instalar em um dos quartos, Selena conta que não está confiante a respeito dessa instalação militar e se preocupa com a segurança de Hannah. Minutos depois, Jim vai conversar com o Major, que leva o rapaz para conhecer as instalações e mostra que sua equipe está cuidando da segurança, além de terem conseguido criar uma caldeira para fornecer água quente. Por último, o Major o leva até um beco, onde se deparam com um infectado preso a correntes. Jim se assusta, mas o Major não esboça reação e diz que ele já foi um de seus companheiros, porém acabou sendo mordido e agora serve de cobaia para estudos. O objetivo do Major é descobrir quanto tempo leva para um infectado ser eliminado pela fome. Jim acha essa atitude terrível e começa a questionar se o Major e seu grupo são tão bondosos quanto parecem. As coisas só ficam mais estranhas na hora do jantar, quando Jim, Selena e Hannah se sentam à mesa junto com o Major e seus soldados. Além de agirem como adolescentes impulsivos, o Major demonstra não ter respeito pela vida humana, menosprezando todos que perderam a vida devido à infecção. Essa postura incomoda Hannah, que se recusa a jantar e diz que quer enterrar o corpo do seu falecido pai.
No entanto, a conversa é interrompida quando um infectado se aproxima da base e aciona o alarme ao pisar em uma mina terrestre. O barulho da explosão começa a atrair mais deles, porém um a um eles são eliminados pela artilharia pesada dos soldados. Depois do confronto, o grupo volta para dentro e encontra Selena ao lado de Jim, armados com facões e perguntando o que aconteceu. Um dos soldados, chamado Mitch, fica interessado em Selena e toma seu facão, a desafiando a pegá-lo de volta. Ela tenta revidar a provocação, mas o sujeito a segura, o que leva Jim a confrontá-lo. Apesar do esforço, Mitch facilmente o desarma, mas o sargento Farrell não gosta da atitude do colega e o derruba com um golpe da arma. Rapidamente, o major interrompe a discussão e manda todos voltarem às suas posições, além de devolver o facão de Selena. Ele pede desculpas pelo ocorrido e chama Jim para tomar uma bebida em sua sala. Lá, o major pergunta quantas pessoas ele já eliminou e Jim confessa que foi forçado a acabar com um garoto infectado que o atacou na lanchonete do posto. O major entende que isso foi um ato de sobrevivência e que age da mesma forma com os seus homens. Ele conta que dias atrás o grupo estava entrando em desespero e por isso ele enviou uma mensagem de rádio para atrair pessoas, prometendo aos soldados que encontraria outros sobreviventes, sobretudo mulheres. Ao ouvir isso, Jim descobre as intenções doentias do major, que os ajudou apenas para que Hannah e Selena possam ser capturadas. Inconformado, ele corre para encontrar as garotas e levá-las para longe dali, mas ao tentar fugir com elas pelo corredor, Jim é derrubado por um dos soldados. Ao acordar, ele vê o sargento Farrell apontando a arma para os colegas, dizendo que não apoia a atitude desprezível deles. Porém, ele é rendido pelos outros soldados e é levado junto com Jim até a prisão da base militar. Na manhã seguinte, os dois são algemados e levados até a floresta pelos soldados Mitchell e Jones. Assim que chegam em um local repleto de corpos humanos, Mitchell se prepara para eliminá-los ali mesmo, mas Farrell resiste e diz que seus colegas estão seguindo por um caminho errado. Mitchell se enfurece e ameaça eliminá-lo com uma faca, mas Jones o manda atirar nele para acabarem logo com isso. O seu colega se recusa e avança com a faca na direção de Farrell, mas Jones fica nervoso e elimina o sargento com um disparo. Isso deixa Mitchell furioso e ele ataca Jones, dando a chance de Jim escapar dali e saltar para o outro lado do muro. Como os infectados estão espalhados pelo local, os dois acreditam que ele não irá sobreviver do lado de fora e decidem retornar à base. Enquanto isso, Jim corre pela floresta e acaba caindo no chão, onde vê um avião passar pelos céus. Isso indica que existem outros sobreviventes fora dali e ele decide encontrá-los, mas antes precisa resgatar Selena e Hannah. De volta à base, o major manda as duas se arrumarem para servir aos seus soldados. Chegando lá, os sujeitos começam a ameaçá-las de diversas formas terríveis e para proteger Hannah, Selena beija um dos soldados e pede ao grupo que espere do lado de fora do banheiro. Os soldados vão embora, mas pouco depois um deles muda de ideia e avança na direção de Selena. Nesse momento, todos escutam um barulho de alarme vindo do bloqueio 42 e os soldados vão ver o que houve, sem desconfiar que foi Jim quem acionou o alarme para atraí-los em direção à armadilha. Chegando no local, o major e o soldado Davis começam a atirar por toda a parte. Em um momento, Davis resolve procurar sozinho, mas quando ele tenta subir uma escada, Jim aparece e o ataca de surpresa usando um pé de cabra. O major vai procurar por Davis, mas encontra seu corpo colocado dentro do veículo. Em seguida, mais infectados começam a aparecer e o major retira Davis do carro e tenta dar a partida, mas Jim havia cortado os cabos de energia do veículo. Sem ter como fugir, o major dá fim em todos os infectados com sua arma e é forçado a voltar a pé para a base. Porém, Jim chega no local antes e, usando a arma de Davis, ele atira na corrente que prendia o infectado no beco para ajudá-lo a eliminar o resto dos soldados. Enquanto isso, Selena e Hannah estão sendo mantidas prisioneiras, mas Mitchell percebe que o major está demorando e vai atrás dele. Ele deixa Clifton vigiando as garotas, porém o demente não percebe o infectado vindo do outro lado da janela e é atacado por ele. Jones tenta ajudá-lo, mas acaba errando o alvo e sua arma fica emperrada. Graças a isso, o infectado acerta sangue no rosto de Clifton, que em poucos segundos é dominado pelo patógeno. Hannah e Selena aproveitam a chance para fugir, mas se deparam com
com Mitchell e seu amigo Bedford. Eles perguntam o que aconteceu, mas vem um infectado perseguindo Jones e resolvem esconder as garotas no sótão. Antes, Bedford decide ir atrás do infectado e o encontra na cozinha, procurando por Jones, que se escondeu dentro do armário. O soldado prepara sua arma, mas sem que ele perceba, Clifton aparece atrás dele e o ataca. Nesse mesmo instante, Jones continua escondido, mas assim que tudo fica em silêncio, ele tenta fugir. No entanto, quando ia atravessar o corredor, ele se depara com Jim, que o atinge com a faca de combate acoplada na arma. Perto dali, Mitchell continua a levar as garotas, mas Hannah consegue escapar e corre até o banheiro, onde procura pela foto da sua família. Ela consegue pegar a foto de volta, mas escuta os grunhidos de Clifton e se esconde atrás de um espelho. Por sorte, mesmo sentindo o cheiro da garota, o infectado vê o seu reflexo pelo espelho e vai embora dali. Hannah está segura, ao menos por enquanto, mas ainda falta resgatar Selena, que é levada por Mitchell até o sótão. Jim acaba seguindo os dois e, aproveitando o momento de distração do soldado, ele invade o sótão e o ataca. Mitchell tenta resistir, mas Jim, no limite da sua fúria, empurra a cabeça dele contra a parede, eliminando-o com um ataque direto em seus olhos. Essa atitude agressiva faz Selena pensar que Jim esteja infectado e se arma com o seu facão, mas ao ver que ele ainda é humano, ela o beija. No entanto, o momento romântico é interrompido por Hannah, que acerta Jim com um vaso por achar que ele era outro infectado. Assim que se recupera do golpe, Jim chama as duas para seguirem até a saída, antes que mais soldados apareçam. Do lado de fora, eles encontram o táxi de Frank, mas dentro dele está o Major, que atira contra Jim por ter acabado com todos os seus soldados. No entanto, Hannah consegue entrar no carro e dirige em marcha ré em direção à entrada da base. Segundos depois, um dos infectados salta pelo vidro traseiro e agarra o Major, o puxando para fora do carro. Por fim, Hannah vai buscar Jim e Selena com o táxi e os três partem para longe dali, mas logo vem que o portão à frente está trancado. Mesmo assim, a garota acelera o carro e se choca com o portão, com os três conseguindo fugir da base militar. Mais 28 dias se passam e Jim acorda em uma cama, depois de ter passado em um hospital e ser salvo por Selena. Agora os três estão escondidos em uma fazenda, com mantimentos suficientes para sobreviverem por mais alguns dias. Longe dali, um avião sobrevoa o local, onde alguns infectados estão jogados no chão, já sem forças para continuar devido à fome. De volta à fazenda, Selena está terminando de costurar um tecido e Hannah avisa aos dois que ouviu um avião se aproximando. O trio rapidamente pega os tecidos e começam a espalhá-lo pelo campo, formando a palavra Olá. Em seguida, o mesmo avião passa bem próximo deles e os três acenam, torcendo para que o piloto possa encontrá-los. Depois disso, Selena pergunta a Jim e Hannah se alguém virá ajudá-los dessa vez, mas essa resposta permanece um mistério e os sobreviventes continuam aguardando por seu resgate. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!